O programa Gente que Fala está no ar, começando agora aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da Altivia TV da internet, nossas redes sociais também ligadinhas para você, tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir ainda o nosso canal no YouTube, e para falar das retransmissões, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e mais tarde às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, também para outras 20 cidades da região. Fica aqui o nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, fique com a gente, participe, interaja, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas suas redes sociais, o nosso WhatsApp também está aberto, é o 973350038, para você fazer perguntas aos nossos entrevistados e entrevistadas de hoje, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Vamos conhecer então aqueles que vão compor a nossa bancada de hoje para analisar todos os temas por aqui propostos. Neivia Justa, jornalista, diretora de comunicação, conselheira consultiva. Neivia, bem-vinda. Como é que você está? Obrigado por colaborar sempre com a gente. Obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Também com a gente o doutor Evandro Capano, advogado criminalista, mestre em Direito Político e Econômico, doutor em Direito do Estado, professor universitário e sócio fundador da Capano Passafaro Advogados Associados. Tudo bem, doutor Capano? Bem-vindo mais uma vez. Mauro Friesman, sempre uma oportunidade. Hoje a bancada repleta de colegas de alto calibre. É um prazer estar aí contigo, com os nossos ouvintes, com os nossos colegas do dia a dia. É um prazer e vamos conversar. Prazer sempre nosso, doutor Capano. Muito obrigado pela presença. Doutora Elizabeth Leão, magistrada federal aposentada, advogada, consultora, coach, escritora, conselheira de administração. Tudo bem, doutora Elizabeth? Bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, Mauro. É sempre um prazer estar com vocês aqui, discutindo os temas diários e, principalmente, honrada com a presença de debatedores tão seletos como os que hoje estão aqui. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigado sempre pela presença, doutora Elizabeth. Doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especialista em Direito do Trabalho, também no programa Gente que Fala de hoje. Doutor Estácio, tudo bem? Tudo bem, Mauro Friesman? Tudo bem com você? Tudo certo? Sempre é um prazer, é com muita alegria também receber o convite para que a gente possa falar com os internautas, com todos os ouvintes da Rádio 365 e hoje com uma seleta e bacana bancada aí. Um bom programa a todos. Vamos lá. Vamos lá, gente. Primeiro assunto aqui da nossa terça-feira no programa Gente que Fala. O presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência durante a madrugada de hoje para drenagem de uma hemorragia intracraniana após ter sentido forte dor de cabeça. Inicialmente, Lula foi examinado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês e, posteriormente, foi transferido para a unidade do mesmo hospital aqui em São Paulo, onde foi realizado o procedimento que durou cerca de 1 hora. Em coletiva à imprensa, os médicos afirmaram que a cirurgia aconteceu sem intercorrências, não deixando sequelas. E o presidente Lula está em observação na UTI, passa bem neste momento. Neiva, eu começo com você a respeito deste assunto. Tudo isso começou a acontecer com o presidente Lula em 19 de outubro, né? Todos se lembram quando ele sofreu uma queda no banheiro na residência oficial, no Palácio do Alvorada, em Brasília, né? E bateu a região da nuca. Enfim, claro, fica aqui a preocupação de todos em relação ao estado de saúde do presidente, que agora passa por esse procedimento. O importante é sempre a transparência na informação. A sociedade precisa saber exatamente o que é que está acontecendo. A comunicação tem que acontecer, né? A gente precisa saber o que está acontecendo sempre com o presidente da República. Sem dúvida, Mauro, a gente tem um trauma, né? Pessoas da nossa geração para cima que viram acompanharam o episódio Tancredo Neves, a gente precisa, de fato, saber tudo que está acontecendo com o presidente e com toda a transparência. Mas eu acho que hoje, muito cedo, quando eu estava indo para a academia, eu ouvi no rádio, né? Então, assim, acho que foi a primeira notícia que eu ouvi, e o que mais me chamou a atenção foi, acho que o episódio é um alerta também, né? Tirando a figura do presidente, acho que é importante ter uma coisa didática para mim, que é a importância de idosos
né, porque o presidente Lula é um idoso, tomarem muito cuidado com episódios como esse. Porque o hematoma, uma eventual hemorragia, ele não acontece na sequência do episódio, né? Eu vivi isso com a minha sogra, ela bateu a cabeça, caiu, bateu a cabeça, e ela só veio a ter um hematoma, um edema, e começou a embolar a fala, e precisou fazer o mesmo procedimento do presidente 3 meses depois, né? E foi um episódio muito didático para a nossa família, porque a gente não tinha a noção de que isso poderia acontecer. Você acha que a pessoa cai, faz todos os exames, está tudo bem, vai embora e nunca mais vai acontecer nada. Então, acho que tem uma questão aí também muito didática para toda a população, né, de como isso pode proceder com qualquer pessoa idosa. Aliás, com qualquer pessoa, mas com o idoso é mais grave, né? Doutora Elizabeth, sobre esse episódio com o presidente Lula, né, destacando inicialmente a questão da comunicação, que é sempre importante para a sociedade brasileira, a gente está falando do presidente, e também sobre esse ponto destacado pela Neiva, né, o país, uma sociedade que está em envelhecimento, né, enfim, muitos idosos sofrem quedas diariamente aí, e muitas vezes sem a devida precaução depois, né, do que fazer, né, para poder saber se está tudo bem com a pessoa. Isso é um alerta importante. Realmente, Mauro, é um alerta muito importante e eu tive também, Neiva, essa experiência com meu pai. Ele bateu a cabeça na porta de um armário e daí ele teve hemorragia imediata. Ele ficou depois 3 anos em casa porque já não tinha mais o que se fazer no hospital e ele sofreu muito. E eu tenho hoje uma mãe com 97 anos que é difícil de controlá-la, porque ela está muito bem e é muito difícil de controlá-la, mas a gente tem que tomar muito cuidado. E eu também, estou com 74 anos, lógico, não me sinto idosa, mas temos que ter muito cuidado. Eu acho que são questões que estão assim graçando, né, na mídia, amigos, é uma questão muito séria. E principalmente porque é uma situação, como aconteceu com o presidente Lula e com a sua família, de que posteriormente pode acontecer outra hemorragia. Ela não é que é imediato, né? Isso a população precisa tomar conhecimento. É A muito respeito bom a da transparência, precaução, né? né? Da precaução que todos devem tomar, não é, doutora Elizabeth? Porque muitas vezes o idoso cai e aí quebra alguma coisa, quebrou porque caiu, às vezes caiu porque quebrou, né? Porque tem a fragilidade, enfim, tem tudo isso que tem que ser observado, muitas vezes a dificuldade de acesso à saúde, enfim, tudo isso é muito preocupante, né? Mauro, Então, mas serve de eu queria alerta, fazer serve de exato. didática, né? Mas De eu queria fazer pedagogia. um adendo, porque a minha mãe ela fez musculação, ginástica de 92 a 75 a 92. Depois ela parou por problemas cardíacos. E este é uma atitude que todas as pessoas, depois dos 40, principalmente, deveriam ter. Precisa ter exercício, porque aí a sua musculatura ela fica mais firme, ela tem condição de pode ser até que caia, mas que não quebre uma bacia, quebre um braço por causa da musculatura. Isso é muito importante também que se tenha em mente para os idosos, né? As famílias precisam Doutor saber. Evandro, sim. Doutor Evandro Capano, episódio com o presidente Lula, qual é o alerta que nos traz? O que isso tem de didático, de pedagógico para a sociedade? Na verdade, Mauro, até lembrando, hoje eu estou há muito tempo aqui na advocacia criminal, mas eu fui chefe de gabinete da assistência social de São Paulo, né? Inclusive Sim. o secretário lá era o Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, né? Que é o atual PGJ nosso. E você vê, nós tínhamos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, na área de Higienópolis, nós dividimos em vulnerabilidade social. E você vê que o grupo idoso que morava em Higienópolis, do ponto de vista econômico, vulnerabilidade zero. Mas nós tínhamos todo um programa voltado
para atendimento, com base na lei Aldaís Sposati, que cuida de assistência social, que nós tínhamos, né, de 1 a 5, né, sendo 1 o menor índice de vulnerabilidade e 5 o maior índice. E se você fizer um recorte no Higienópolis, por exemplo, aqui em matéria de idosos, Higienópolis consta como nível 5, ou seja, o maior índice de vulnerabilidade social, porque nós temos o quê? Justamente muitos idosos que a família vai trabalhar, o filho sai, né, e o idoso fica sozinho. E aí, realmente, o maior índice de acidentes que nós tínhamos era queda, tudo bem? E a ausência de tomar medicamento. Então, realmente, existem políticas públicas instaladas e é necessário que a gente continue observando, né? Seja pelo Ministério Público, seja aqui pelo administrador público, a política pública de atendimento nos CRIs, né, no Centro de Referência de Idoso, para que o idoso tenha esse acompanhamento, não só da família, que é imprescindível, né? Mas tem todo um aparato do Estado, né, de agentes de proteção social colocados à disposição. De maneira que é importante, sim, essa política pública, né, que você vê, acontece e não tem a ver com questão de ser rico, ser pobre, né? Ser idoso é a melhor idade, eu não tenho dúvida, mas traz essa preocupação, né? E a queda é muito preocupante, né? Queria só contribuir, né, que existe uma política pública instalada aí, que vem lá do Elder Law, né, para nós aqui o Estatuto do Idoso, e ela tem sido cumprida, né? Pode melhorar, Mauro? Pode, lógico que pode melhorar. Tem muita coisa para fazer, mas é uma preocupação estatal, né? Fica aí a hashtag, fica a dica, tá bom? Aliás, para terminar então, para quem é idoso e não se cadastrou num CRI, né, num centro de referência de idoso, é importante. Se bem que a grande maioria deles se cadastram, né? Eles dão, né, o centro de referência de idoso é bastante interessante. É isso. Obrigado, Mauro. Doutor Estácio, o que esse episódio com o presidente Lula nos revela, nos traz, qual é o alerta para a sociedade? Pois é, Mauro, eu também estava indo para um compromisso no automóvel, de carro, e ouvindo o rádio também ouvi a notícia da internação e tudo mais do presidente Lula, né? E eu estava também de passageiro no Zap conversando com um cliente que é médico, e ele falou que não é nada simples. A falta por obstrução de 5 minutos de oxigênio no cérebro é morte. Então, quer dizer, é muito complicada, é muito delicada essa situação. E, como todos os colegas falaram sobre a advertência, o alerta, né, para idosos, veja, o presidente Lula, que tanto andou de avião, que tanto andou em cima de Kombi, de caminhão, estava cortando simplesmente as unhas do pé quando ele teve a queda. Veja só. Então, quer dizer, tem que ficar um alerta mesmo que nas coisas mais simples pode estar o perigo. É isso, que o presidente esteja restabelecido prontamente. Sim, pronta a recuperação para o presidente Lula, é o desejo de todos nós aqui. Vamos seguir para o próximo assunto, nesta edição do programa Gente que Fala de terça-feira, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, TV e TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista, a partir das 10 da noite. Bom, gente, olha, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem que a decisão do ministro Flávio Dino de negar o pedido da AGU, mantendo os critérios rigorosos para a liberação das emendas parlamentares, segue o acordo que foi feito com os demais poderes no mês de agosto. O ministro Barroso defendeu a decisão do ministro Dino, alegando que a Constituição brasileira delimita o papel de cada poder, ao mesmo tempo em que permite que vários temas que estão no debate político sejam levados ao judiciário. E esse assunto ainda vai ser debatido no plenário do Supremo. A gente tem tratado sempre por aqui, doutora Elizabeth, sob o seguinte ponto de vista. Nada resolve essa questão das emendas parlamentares. Por mais que se faça, nunca a situação está definida e dando a transparência devida a esse sistema, né? Sim, sim, é uma questão muito complexa, como muitas outras que atualmente estão sendo submetidas ao Supremo e ele interferindo nas competências dos outros poderes. Nesse caso específico das emendas, sabe-se que existe muitos desmandos, uma situação muitas vezes assim sem transparência, e que realmente precisaria de ter um controle, mas esse controle deveria partir do próprio parlamento. E o ministro Flávio Dino, agora atendendo a
pressão, vamos dizer assim, dos parlamentos ao Poder Executivo, ele liberou, desde o mês de agosto, quando ele realmente estancou a liberação das emendas, ele liberou, mas com algumas restrições. Não é totalmente restrições, principalmente para que haja um respeito à agenda financeira de 2025. Então, é uma questão muito delicada. O Supremo, ele realmente tem interferido e muito nas agendas e nas competências de outros poderes. Mas, ao mesmo tempo, os poderes também precisam demonstrar transparência naquilo que fazem. O legislativo ele age de uma forma muito liberada em relação às emendas. Todos nós sabemos que as emendas, às vezes, elas têm donos e elas são liberadas de acordo com o interesse de partidos. Então, é uma situação muito complexa mesmo. E eu espero que haja maior independência e maior controle por parte do próprio legislativo, para que o Supremo não tenha necessidade nem esse trabalho de ficar fiscalizando e verificando, impedindo, proibindo determinadas ações do legislativo. É uma questão muito sensível, Mauro. Não é algo que, sem que a gente tenha em mãos toda a verdade dos fatos, nós possamos dizer quem está certo e quem está errado. É muito sensível, mas é necessário que haja o respeito às competências dos outros poderes. Isso aí é realmente irrevogável, não há possibilidade de haver tanta interferência nos outros poderes como tem acontecido atualmente por parte do Poder Judiciário. Eu sou do Poder Judiciário, eu sou egressa do Poder Judiciário, e nunca vivemos uma situação tal como esta que vive o Brasil nestes últimos anos. Quando se diz, doutora Elizabeth, que o Supremo tem interferido demais nas questões dos outros poderes, do Executivo e do Legislativo, especialmente do Legislativo, isso não significa que alguma coisa está errada com o Legislativo, porque o Judiciário ele é provocado a agir, ele não age de ofício, né? Então, sempre há uma demanda por lá. Se não houver nenhum tipo de demanda, porque não há questionamentos em relação ao legislativo, falando do legislativo, porque as críticas são por conta da interferência do Supremo, do Judiciário em relação ao legislativo, né? Enfim, quando não há esse tipo de situação. Isso, nesse governo atual, a questão maior é com o legislativo, no governo anterior era com o executivo, mas o poder judiciário, ele tem também agido sem ser demandado, sem ser provocado. Essas questões que precisam ser realmente solucionadas no futuro próximo. Não podemos continuar com essa questão toda dessa interferência muito forte que está havendo aliás, não apenas no legislativo, mas a interferência em todos, no próprias normas do Poder Judiciário. Mas a respeito das emendas, exatamente, doutora Elizabeth, quando teremos uma solução definitiva para isso? A transparência que a sociedade pede em relação ao dinheiro que faz parte do orçamento do Executivo, né? E que é destinado aí pelos parlamentares às suas bases, sem os critérios que a gente gostaria de saber quais são, para saber como o dinheiro está sendo usado. Isso, Mauro, recentemente foi editada uma legislação pelo próprio parlamento, acho que forçado por essa decisão do ministro Flávio Dino, para que haja maior transparência na liberação dessas emendas. Aí cabe realmente aos parlamentares terem as condutas corretas, certas, idêneas de dúvidas, para que realmente a gente tenha uma autonomia parlamentar sem a interferência do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, de certa forma, ele realmente pode e deve atuar quando há alguma inconstitucionalidade, ou então algum abuso, ou inclusive a competência para julgar os parlamentares do próprio Supremo.
Então, a partir do momento, Mauro, que houver realmente uma transparência, nós falamos em transparência com relação à divulgação do Estado Geral do Presidente da República, mas tem que haver uma transparência também no Legislativo. Isso é imprescindível para que a gente possa também sabemos até em quem deveremos votar nas próximas eleições, né? Quem é sério, quem não é. Isso tudo nós precisamos ter isso muito claro e transparente. Doutor Capano, sua análise. Agora, análise. com essas medidas, nós tenhamos, pelo menos, haja um passo, um movimento a favor dessa transparência, né? Doutor Capano, o que é que está faltando nesse movimento, no sentido da transparência das emendas parlamentares? Paulo, aqui nós temos um trabalho, né? E eu tenho sempre ojeriza a primeira pessoa, mas o uso do cachimbo entorta a boca, né? Na minha fala anterior, eu disse lá, lembrei que fui chefe de gabinete da assistência. Mas quero lembrar também que eu fui chefe de gabinete secretário adjunto de Educação do Estado de São Paulo, né? Ou seja, o maior orçamento do Estado era comigo aqui. A gente aqui era ordenador de despesa disso. E ordenar despesa não é fácil, né? Quando que nós vamos ter transparência nisso? Nunca, Mauro, né? A doutora Elizabeth tocou em alguns pontos que são cruciais, mas vamos falar a verdade. Existem duas situações aí. Primeiro, existe para eu escolher. Uma coisa é eu ter o orçamento, outra coisa é como eu vou executar esse orçamento, né? E vamos, né? As pessoas adoram a pílula. Desculpa, tem alguns critérios objetivos para eu empenhar o dinheiro público, mas desculpa, não há como você retirar uma certa discricionariedade do administrador público, né? O que nós não podemos permitir é aquela vinculação do vota tal projeto comigo que eu te libero a verba. Isso é totalmente legal, mas não ético, não moral. E é exatamente o que a gente enxerga por aí. A fala da doutora Elizabeth Leão é clara, né? O que a gente precisa de gente séria, né? Agora, por exemplo, se eu vou empenhar o dinheiro, né? Eu lembro na educação, eu lembro, também fui, né, coordenador da Polícia de São Paulo, nomeado pelo José Serra. Eu me lembro que uma feita lá, nós tínhamos dificuldade, né? Que engraçado, carro de polícia, viatura de polícia, delegacia, tal, todo mundo quer, né? Mas o cara não quer presídio perto da cidade dele, ou na cidade dele. Então eu lembro que a gente fazia uma ação casada aqui no estado de São Paulo, né? No seguinte, olha, eu te dou mais uma delegacia de polícia, mas vou colocar um CDP na tua área, pode pôr? Aí o prefeito não quer, né? Não, CDP na minha área eu não quero. Deixa eu ver se eu entendi então, prefeito. O senhor quer que eu for, e aí a gente pedia, inclusive, o índice paulista de vulnerabilidade social, né? Então eu tinha lá a cidade dele com um índice 4, né, de vulnerabilidade, ou seja, um índice bom, requisito objetivo, né? E ele tinha aparelhos públicos, ele tinha 4 delegacias de polícia, e ele quer mais uma, né? Que isso vem mais orçamento, vem mais vaga para delegado, vem mais isso, vem mais aquilo, e aí ele não quer o presídio. Então a gente fala, desculpa, então não vou fazer, não vou empenhar. Então, perceba, nisso aí a gente consegue fazer uma conversa séria com o administrador municipal, né? Então, agora, o que eu tenho visto no Brasil, e aqui vai uma crítica especialmente ao Ministério Público, né, é que ele tem uma visão focada, né, desse quadro complexo de que é empenhar dinheiro público, tá? Você cumprir a agenda, cumprir, né, todo um programa de governo, e ele fica pontualmente pegando. Isso vai do Supremo, Mauro, até a cidade de interior. E o que a gente tem visto em geral é o seguinte, que as boas pessoas não querem mais ficar na administração pública. Por quê? Porque a gente brinca atualmente, né? Hoje é impossível que você entre para ser administrador, secretário de Estado, secretário municipal, e você não sai com um processo 2, 3 de improbidade. Porque você vai lá e fala, eu estou empenhando aqui, está empenhando por quê, como, quando? Desculpa, a discricionariedade é minha. Eu me lembro, para terminar, para não tomar muito tempo, que uma feita, e com todo o respeito à doutora Elizabeth, um magistrado determinou que a gente empenhasse dinheiro para cuidar de autistas na rede. E com todo o respeito, Elizabeth, eu devolvi o ofício dizendo assim, doutora, então informa, por favor, qual a rubrica que eu vou onerar. Né? Porque ela deu uma penada lá, era uma magistrada, entendi que bem intencionada, ela falou, determino que se pague uma situação de especialidade para autistas. E eu devolvi questionando, falei, excelência, eu não tenho rubrica orçamentária para isso. Né? Se eu empenhar, a senhora está me determinando que eu cometo um crime.
né? E eu vou responder isso no Tribunal de Contas. Como é que faz, né? Aí ela deu um outro despacho por cima, dizendo, não, então a Procuradoria-Geral do Estado para que descontingencie a verba e tal, né? Então é um cenário muito complicado, e aí, Mauro, é Brasil, né? Já se atribuiu a um presidente francês dizendo que o Brasil não é um país sério. Nós somos sérios, sim. Nós somos um país muito sério. O que nós precisamos é expurgar, né, o pessoal que fica fazendo politicalha, com P minúsculo, né? E trazer pessoas, né, preparadas, comprometidas, né? Eu falo com muito orgulho, eu fiquei 10 anos no governo de São Paulo, em cargo de primeiro escalão, e eu não tenho uma ponta no Tribunal de Contas, tudo quitado, tudo bonitinho, porque a gente fazia a coisa certa, né? Então, é moral, né? Vou dizer para terminar mesmo, Mauro, toda vez que a gente fica tentando engessar a administração pública, cheia de lei, cheia de regulamento e tal, o pessoal mal intencionado consegue empenhar o dinheiro, rouba você na tua cara, cumprindo a lei. E às vezes um pessoal que é bem intencionado, que quer, né, a gente quer fazer a diferença, a gente quer levar uma situação interessante para a população e tal, você não pode porque tem tanto controle hoje em dia, tem tanta coisa, que você não consegue empenhar o dinheiro. Essa é a grande verdade. Ou seja, é votar bem e educação a longo prazo. É essa a situação. Obrigado, Mauro. Nívia, essa nossa análise, esse nosso debate calha, né, com o seguinte: ontem foi o Dia Internacional de Combate à Corrupção, né? Dia 9 de dezembro de 2003, foi assinada a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Então, isso são 21 anos, né, dessa convenção que foi assinada em Mérida, né? E a gente tratando, né, você vê 21 anos depois ainda dessas questões, né, de transparência em emendas parlamentares. Eu estava ouvindo aqui a doutora Elizabeth, o doutor Evandro, e pensando, né? A gente precisa educar ética, caráter, desde o berço, sabe? Como mãe de duas jovens hoje, mas que me envolvi o tempo inteiro na educação delas, como devem fazer as mães e os pais, né? Ultimamente a gente anda delegando isso para a escola e dando carteirada na escola. A gente precisa dar exemplo. E como é que a gente pode exigir um comportamento ético, não corrupto, dos políticos que nós colocamos no legislativo, né, e que eventualmente são indicados para cargos de confiança em todas as esferas do poder, se a gente não dá exemplo? Então, assim, eu ando me debatendo com questões muito primárias, de pais que compram carteira de motorista para os filhos, de pais e mães que compram identidade falsa para os filhos, e que normalizam isso e que acham que está certo, né? Então, e acontece dentro das escolas de elite de São Paulo, e são essas pessoas que vão ocupar as funções de poder, e já estão ocupando. Então, assim, é muito lindo a gente falar no discurso, mas não exercer na prática. A gente educa pelo exemplo, né? Então, é uma luta que requer muita consciência e muita integridade entre o que você fala e o que você faz, para você poder exigir dos outros, né? Está Eu surdo. concordo, licença um pouquinho, Mauro. Eu concordo com a Neiva, mas a partir do momento que cada um de nós tenhamos em casa esses valores, na família esses valores, isso já vai expandindo por toda a sociedade. Então, devemos começar em casa, realmente. Eu concordo com você. Doutor Estácio, sua análise. Desculpe, vamos lá. Eu entendi tudo, as belas palavras dos colegas, acho que qualquer internauta também entendeu. E como eu falo, às vezes, com meus clientes, que eles perguntam, mas está certo isso, está errado aquilo, lê o contrato, lê a lei. Eu falo, olha, se aquela pequena palavra tivesse sendo observada entre vocês dois, as duas partes, a boa-fé, tudo teria um caminho diferente. Então, a mesma coisa, lá em Brasília, nós que estamos do outro lado do muro, né, os pobres mortais, se lá os nossos procuradores estiverem empenhados com honestidade, com a boa-fé, tratando o orçamento com o interesse do povo, da nação, eu acho que toda essa discussão ficaria apenas para os bancos do bacharelado em direito. Então, somente. Por quê? O que o povo quer realmente é a distribuição digna, honesta, necessária, transparente, eficaz do orçamento público. Mas é Brasil, né, Mauro? A gente sabe disso e essa discussão entre poderes, tudo que o doutor Evandro falou,
todo mundo entendeu. O único que eu acho que deveria voltar para os bancos também da faculdade seria Montesquieu, porque quando ele pensou na divisão dos poderes, Mauro, jamais ele imaginava que no Brasil ele teria todo esse emaranhado. Não é verdade? Vamos seguir, gente. Vamos sair agora dos assuntos aqui do Legislativo, vamos passar para o Executivo, porque o presidente Lula está aguardando as eleições presidenciais da Câmara e do Senado, que vão acontecer em fevereiro, né, para fazer uma reforma ministerial. E ele quer que o publicitário, o marqueteiro Sidônio Palmeira, assuma a área de comunicações do governo. Segundo os interlocutores do presidente Lula, a Secretaria de Comunicação Social do governo será sim reformulada. O Paulo Pimenta, que hoje comanda a SECOM, iria para um outro posto dentro do Planalto. E tem o seguinte, nos últimos meses, o nome do Sidônio Palmeira tem sido muito falado, ele tem sido constantemente consultado pelo presidente Lula, e há 2 semanas, por exemplo, ele participou da elaboração do plano de comunicação do anúncio do ajuste fiscal que foi feito pelo ministro Fernando Haddad, né? Neivia, o que acontece? Porque o presidente Lula tem reclamado que a comunicação do governo está ineficiente, não é de hoje, ele também culpa o PT por essas questões. Será que as pessoas não esperam do próprio presidente Lula a comunicação? Ele sempre foi o líder, sempre que comunicou, mas a situação não é mais a mesma, né? Não é mais o primeiro nem o segundo mandato. Isso já foi assim, claro, a comunicação do governo tem que funcionar, mas o líder Lula fazia isso também, hoje não faz mais. Eu acho que tem vários aspectos aí, Mauro. Primeiro, que eu vejo o Lula querendo trazer um publicitário, né, um marqueteiro para liderar a pasta, que, a meu ver, faz mais sentido do que ter um político liderando a pasta. Eu sempre acho que cargos técnicos secretarias técnicas deveriam ser lideradas por técnicos que entendem do riscado, né? E o Lula acho que tem um certo saudosismo, porque nos 2 outros governos dele ele tinha o João Santana e tinha o Duda Mendonça, se não sentado na cadeira, mas muito próximo, orquestrando, iminência parda, né? Orquestrando por trás a comunicação. Então, o primeiro aspecto é esse. O fato é que, desde do surgimento do Bolsonaro na eleição, né, na primeira eleição do Bolsonaro, aliás, a única, né, mas a primeira que ele ganhou, a gente viu que a esquerda brasileira, não só o PT, está tomando uma lavada do ponto de vista de comunicação, né? O governo não conseguiu, a campanha já mostrou isso, que ela estava muito aquém da velocidade com que a direita brasileira se articulou nesse novo mundo de comunicação em rede, de comunicação digital, de notícias falsas, né? Então, a gente está devendo, do ponto de vista de comunicação, eu digo, o governo brasileiro atual está devendo, do ponto de vista de agilidade de comunicação e de saber navegar e se comunicar e se conectar com as audiências todas em todos os canais por onde hoje a gente se comunica, né? Então, o governo brasileiro hoje tem uma comunicação ainda extremamente analógica, burocrática e distante, não está se conectando com as pessoas. Eu acho que tem uma sensação, um diagnóstico muito claro do presidente Lula de que ele precisa fazer isso. A gente já está, né, na metade do governo dele e a comunicação está precária, né? Então, assim, com erros primários e com umas agendas muito estranhas também, né? Tudo que a gente viu de escândalo desse governo, escândalo moral, voltando para a questão ética e moral de ministros, parece que foi colocado embaixo do tapete, não tem transparência. Então, assim, sem dúvida, esse governo Lula está devendo do ponto de vista de comunicação e acho que essa reforma, essa intenção de trazer o Sidônio vai muito ao encontro dessa necessidade. Se ele é o nome correto, eu tenho dúvidas, mas pelo menos é um nome melhor do que ter um político na pasta, né? Mas, assim, uma outra coisa que eu acho que
essa reforma, se acontecer, deveria prever é que as áreas de comunicação estejam integradas, porque hoje ela é dividida. O Paulo Pimenta é responsável por uma comunicação mais institucional, mais com a imprensa e com a agência de publicidade, e a Bruna Rosa faz a comunicação digital. Então, isso é inconcebível, é super anacrônico você ter uma comunicação fragmentada. Então, acho que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo até fevereiro nesse aspecto. Você, vamos socorrer aqui dos seus conhecimentos enquanto influenciadora digital, porque a direita conseguiu abraçar as redes, né, para fazer a sua comunicação para o bem ou para o mal, né, e a esquerda continua analógica nesse aspecto. Eu vejo a direita muito articulada e muito financiada. Eu acho que tem umas agendas ocultas por trás de grupos internacionais trazendo a tecnologia e o dinheiro para fazer essa coisa toda acontecer, né? Então, assim, se não fosse por isso, a gente não teria tido o candidato à prefeitura de São Paulo que desarticulou, né, toda uma campanha, uma agenda que deveria ser propositiva virou aquele show de horror que a gente viu. Então, tem interesses ocultos por trás e tem muito dinheiro por trás, trazendo todo o acesso à melhor tecnologia para saber navegar nesse universo. E aí é o que mais me preocupa, que a gente precisa ter um equilíbrio de forças, e a gente não tem nesse momento. Muito bem, vamos aguardar então o que é que vai acontecer depois de fevereiro, né, depois das eleições no Congresso Nacional para as presidências da Câmara e do Senado, se vai haver de fato essa troca de Paulo Pimenta, que é um jornalista, né, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, mas é um político, é um deputado federal, é um político, se vai haver essa troca pelo Sidônio Palmeira, que é um publicitário, é um cargo técnico, é um marqueteiro, é da área. Bom, vamos seguir, próximo assunto aqui. Segundo uma nota técnica produzida pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP, o contrato firmado entre o governo de São Paulo e a Motorola para a compra de novas câmeras corporais para a PM não atende à determinação do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão prevê a decisão dele, né? Prevê que é obrigatório o uso de equipamentos pelos policiais militares e que as câmeras façam gravação de forma ininterrupta, além de outras exigências. O governo paulista afirmou, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, que ainda não foi oficialmente intimado pelo Supremo e disse que analisará o caso e as medidas cabíveis assim que for intimado. Doutor Evandro Capano, por toda a sua experiência como chefe da polícia, né? Como o senhor tem no governo Serra, quais são os caminhos aqui para que a gente, de fato, tenha a transparência nas ações da Polícia Militar com base nas câmeras? Nós voltamos de novo, Mauro, na mesma conversa, né? Eu me lembro que precisava comprar um avião para a Polícia de São Paulo. O melhor avião, vou dizer o nome, é King Air. Por que que o King Air era o melhor avião? Você vai entender por que eu estou começando assim. Porque o King Air é bimotor, então se você falhar um motor, ele não cai. Um King Air desce, se você precisar fazer uma ocorrência em estrada de terra e tal, ele desce a estrada de terra, ele sobe a estrada de terra. Todo mundo sabe que o melhor avião que a gente tem para aquilo que a gente precisava chamava King Air, é um avião inglês. Eu não consegui licitar isso, Mauro. Tinha tanta trava, tanta trava. Alô, me ouve, Mauro? Não sei se eu travei aqui. Tinha tanta trava, o Tribunal de Contas e o deputado e fulano que nós não compramos o avião no estado de São Paulo. Fizemos comprar isso depois, muito mais tarde, né, numa autorização especial e tal. Ou seja, é aquela conversa que eu falo. Tanta regra, né? E interesses econômicos brigando aí, e você fica aqui na administração pública travado para fazer, né? Ou seja, volta aí então nas body cam. Body cam me parece que é uma coisa que todo mundo sabe que é necessário. Isso protege a sociedade, isso protege o policial, porque nós também temos muita ocorrência. Hoje mesmo, essa semana, eu tive uma ocorrência do policial que ele entrou numa ocorrência e a comunidade ali, que tinha um certo envolvimento de tráfico de drogas, ele foi truculento, ele foi isso, foi aquilo. Para a felicidade dele, né, o colega que estava com ele estava com a bodycam e filmou toda a atividade dele e percebeu que ele não foi nada truculento e tudo mais, né?
Do outro lado, também a gente percebe, todo dia a imprensa cumpre esse papel fundamental de democracia, que na truculência da polícia militar, né, fica gravado e as providências são tomadas, né? Ou seja, a gente precisa ter a questão aí do body cam. Agora, precisa licitar uma body cam boa. Precisa listar uma body cam que precisa e tem toda uma estrutura de acomodação no colete, né? Porque você não compra só a body cam, você compra o colete, você compra a body cam, você compra o colete, você tem toda a questão não só de comprar o material, mas a questão da manutenção desse material que é necessário que seja feito e seja previsto, né? Quanto tempo? Se essa câmera ela vem de fora, a transferência de tecnologia, ou seja, veja que quem está administrando aqui tem uma gama de decisões muito grande para tomar, né? E quem fica de fora fica atrapalhando. Essa é a grande verdade, né? Tem que ter administração, tem que ter, sim, transparência, mas, repito, né, Mauro? Tem que ter oportunidades, mas tem que deixar o pessoal administrar um pouco. Né, e vou dizer mais, quando começa a dar errado, a gente percebe que começa a dar errado. Eu me lembro, nesse tempo todo que eu fiquei no governo, a gente começava a perceber assim, vinha o Mauro Friesman, falava mal de tal pessoa. A gente recebe isso com uma certa reserva, sei lá, pode ser que o Mauro Friesman seja inimigo do cara, não gosta, tem interesse. Aí vem a doutora Elizabeth Leão, fala também que o cara estava falando alguma coisa errada. E você percebe que a doutora Elizabeth Leão não conhece o Mauro Friesman, é de outro grupo, é de outra pessoa, e veio trazer alguma coisa pra gente lá, dizendo que, olha, fulano lá tá fazendo errado. Aí vem o doutor Estácio Ayrton, também reclama do cara lá, dizendo, aí você começa a levantar a luz, você fala, grupos distintos tal, falando que alguma coisa não vai bem ali. Pode baixar uma sindicância, baixa uma instalação de um inquérito, lá que a gente pega o que tá acontecendo de errado e manda embora, acabou, né? Boas pessoas em bons lugares resolvem o problema. Pessoa mal intencionada, Mauro, não vai funcionar nunca, né? O Brasil hoje em dia está com essa história que tudo a gente quer judicializar, e com todo o respeito ao Poder Judiciário, nem tudo o Judiciário resolve, Sim. né? Tem muita coisa que é sociológico, né? Então precisa aí ter um pouco de decência, moralidade e deixar o pessoal sério trabalhar. É isso que eu tenho a dizer. Doutor Evandro, outro viés aí nesse tema. Uma coisa é a questão da tecnologia, das câmeras corporais, para que todas as ações sejam gravadas e que a sociedade tenha conhecimento do que acontece nas ruas durante o policiamento. Essa é a parte tecnológica, mas tem a parte da doutrina da Polícia Militar, porque o que está acontecendo em relação à violência policial, criminalidade policial, isso está fora de qualquer padrão, né? Aí a gente começa a falar da imprensa, a polícia vem falar, já lá vem a imprensa falar mal da gente. Não é questão disso. O bandido tem que ser pego, tem que ser preso, tem que ser condenado, se for o caso, tem que ser julgado, condenado, enfim, e cumprir a sua pena. Agora, não dá para jogar a gente de cima da ponte, não dá para bater em velhinho, não dá para tolerar esse tipo Paulo, de coisa. o que diferencia a polícia do bandido é que a polícia tem que cumprir a lei. A hora que a polícia para de cumprir a lei, não existe mais diferença entre o bandido e a polícia. O que determina que a polícia é o estrito cumprimento da lei, né? Qualquer polícia de primeiro mundo, em qualquer polícia séria, a body cam é muito bem-vinda. Ela tem que ser feita. Aliás, já que você tocou nesse assunto, né, nesse último semestre, eu nunca vi, com todo o respeito à Polícia Militar, o 130 de 31, né, a tropa do 131, é uma polícia comprometida, é uma polícia séria, mas eu nunca vi tanta coisa errada na Polícia Militar nesse semestre. O que eu espero que a Polícia Militar apure, né, e tome as providências cabíveis, né, faça o processo demissionário correto e manda embora. É isso que a gente espera de uma polícia séria e de uma polícia comprometida com a comunidade. Próximo tema, gente. O tempo está passando rapidinho aqui. Vamos tratar aqui com o doutor Estácio o seguinte: o Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer a constitucionalidade do trabalho intermitente. O que é isso? Esse modelo foi introduzido na CLT, na reforma trabalhista de 2017, e permite a contratação sem horário fixo com pagamento proporcional à jornada trabalhada. Então a situação está assim: 6 votos a 2, por 6 votos a 2, os ministros já mantiveram as mudanças feitas na legislação. Isso ainda vai seguir, essa votação, né? A análise do caso foi retomada pelos ministros em plenário virtual e começou assim: entidades sindicais alegam que o contrato de trabalho intermitente é inconstitucional, porque o trabalhador pode não receber o valor de um salário mínimo mensal, precarizando a relação de emprego. Bom, doutor Estácio, o que é que muda a partir de agora? Não muda ainda, até porque a votação não terminou, né? Tem essa alegação aí que o trabalho intermitente é inconstitucional por parte das entidades sindicais, mas isso já está vencido, uma vez que já há a maioria, né, no Supremo para permitir a contratação sem horário fixo e pagamento proporcional à jornada de trabalho, não é?
Pois é, Mauro. Eu vejo e faço a leitura que a tendência do Supremo vai ser validar o contrato intermitente, vai chancelar a reforma trabalhista. E o contrato intermitente, claro, aos trabalhadores ainda causam muitas dúvidas, né? Primeira coisa que o cliente pergunta lá no escritório, o que é intermitente? É a primeira dúvida. E aí ele tem que falar que é aquilo que sofre interrupção, aquilo que, né, que não é contínuo. Essa é a essência do contrato intermitente. Como foi feito? Para quê? Para tirar todos aqueles trabalhadores da informalidade. Isso acontecia muito com quem? Acontecia muito com os garçons, né? Que eram contratados só para sexta, sábado, né? Domingo, feriados, e só trabalhavam na informalidade, não tendo garantias básicas de direitos trabalhistas, não tendo a segurança da Previdência Social. Então, surgiu essa ideia do legislador, lá em 17, de criar essa figura do contrato intermitente, que é um contrato escrito, registrado na carteira profissional e possui direitos trabalhistas, todos, isso deve deixar bem claro. Menos, vamos dizer, o seguro-desemprego, Mauro, isso daí não é garantido nessa modalidade de contrato. Agora, 13º, férias, fundo de garantia, ainda que proporcional, tudo isso é garantido. As críticas a esse contrato é porque existem períodos, né, de atividade e inatividade, ou seja, contrato escrito na carteira, mas às vezes a demanda daquele serviço não se tem e o empregador passa o empregado para inatividade. E aí também ele não trabalha, mas também não recebe, como não ocorre com o trabalhador normal, vamos dizer, o contrato por prazo indeterminado. Então, aquele trabalhador fica sem salário. Agora, é possível que ele também tenha outro empregador nessa modalidade intermitente. Não é vedado. Então, ele pode, de uma forma, flexibilizar para onde prestar serviço. Mais de uma pessoa. Em síntese, Mauro, há quem, né, seja a favor, há quem seja contrário. Nessa vida, tudo tem o lado A e o lado B. Eu entendo que vai ser validado pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Estácio, o contrato intermitente de trabalho não prevê, no caso da demissão, não é demissão, no caso do final, né? Porque é um contrato determinado, por tempo determinado. Não prevê a multa indenizatória, porque já se prevê ali o final dele, né? Não é uma demissão que acontece. Pois é, Mauro, na verdade, ele pode até ser um contrato por prazo determinado ou não. Por quê? No período de prestação de serviços, a cada período de atividade, quando você é lançado para a inatividade, o empregador deve quitar todos os direitos trabalhistas, como se fosse uma rescisão. Então, eu estou trabalhando, fiz o contrato por 12 meses, mas me ativei 3 meses e fui enviado para a inatividade. Ali eu já recebo 13º, férias, fundo de garantia, tudo proporcional. É uma diferença do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Esse detalhe é muito importante para que os internautas, os ouvintes saibam que a cada período trabalhado você deve receber todas as verbas rescisórias e fica inativo. Nesse período, né, Mauro, como dissemos, pela flexibilidade, você pode direcionar o seu trabalho para outros empregadores. Não tem vedação nenhuma pela lei. Independentemente da discussão disso no Supremo, esse modelo pegou da reforma trabalhista de 2017 para cá, que já tem 7 anos, né? Isso pegou quantos trabalhadores no Brasil estão com este modelo de trabalho intermitente? Olha, Mauro, eu vou começar dizendo que pegou, mas infelizmente pegou também na fraude. Muitos empregadores, como tudo aqui no Brasil, tem os bons e os ruins, né? Estão contratando no modelo intermitente, pagando como intermitente, mas exigindo trabalho, exigindo jornada, exigindo dias de trabalho, exigindo escalas como se fosse trabalho por prazo indeterminado, contrato por prazo determinado. Aí é fraude. Por quê? Como dissemos, o contrato intermitente é um contrato que não é contínuo, né? Ele tem os seus períodos de inatividade. E a gente tem pego muito, mas muito, Mauro, nesses últimos meses lá no escritório, que estão contratando de 100 pessoas, empresas grandes, né? 200 pessoas, tudo no contrato com a roupagem de intermitente, pagando menos
Por quê? A categoria profissional do intermitente, às vezes, não é a mesma do funcionário, a Convenção Coletiva de Trabalho prevê menos direitos trabalhistas, então o empregador, o mau empregador, paga menor salário, menos benefício, se utilizando de uma fraude. Contrata como intermitente e exige como contrato indeterminado. Então, tem que ficar muito atento nessa questão, Mauro. Tem a quem reclamar ou só para o bispo? Olha, o bispo fica longe. O mais perto é ir até o advogado trabalhista e entrar com uma ação trabalhista. Doutor Estácio, pergunta aqui da Fabiana para você. Vamos lá. Nossa ouvinte, ela quer saber se a CLT atende ao motorista de aplicativo e aos motoboys. Uma discussão grande também. Se eu soubesse, a gente ia terminar com essa discussão lá no TST e até no Supremo, que está no Supremo já, né? A CLT ainda não atende. Tem muitas ações que discutem que há um vínculo trabalhista, mas também entendo que a tendência vai ser não reconhecer. Alguns direitos acredito que sejam estabelecidos. Por exemplo, vai ter que exigir do aplicativo pagar contribuições previdenciárias, vai ter uma corrida, um valor base, tipo um piso, algumas garantias mínimas, mas registro na carteira, eu acho isso muito difícil, porque seria, para os interesses das plataformas, o fim do trabalho no Brasil. Doutora Elizabeth, o Henrique quer saber da senhora o seguinte: as possíveis vendas de sentenças podem criar oportunidades para que pessoas físicas ou jurídicas tentem anular decisões? Henrique, sim, com certeza. Com certeza. Se ficar comprovado, se tiver a comprovação de que determinada decisão ela foi objeto de venda de sentença, com certeza pode ser anulada, porque houve aí uma fraude, né? Então, e também é importante que seja realizada uma representação junto ao órgão competente do Poder Judiciário. E um efeito cascata também, né, de anulações, se isso acontecer, né? Porque muitas decisões posteriores são tomadas com base naquelas, né, jurisprudência, enfim. Não, mas aí tem que ser o posterior não foi objeto de fraude. O juiz posterior que julgou depois com base numa decisão anterior, ele não recebeu, ele não teve benefício monetário escuso. Agora, é interessante porque às vezes o que se tem notícia é de que funcionários eles recebem valores em nome do juiz, às vezes o juiz já decide aquilo que ele tem que decidir e não é nada fora da legalidade, né? É muito complexo a comprovar que existiu esse fato. Tem até uma situação muito interessante, desculpa falar rapidamente, no interior, eu não lembro de qual estado, se é do meu estado de Goiás ou aqui de São Paulo. Houve o rapaz do interior, ele cansou de tanto pagar para o juiz do processo que ele tinha e ele foi falar diretamente com o juiz não sabia de nada. Isso é um caso emblemático no judiciário. Agora, a gente sabe que atualmente existem muitas denúncias em relação à venda de sentenças, etc. O Jaime também está com a gente. Valeu, Jaime, sempre participando. Doutor Evandro Capano, qual é a sua posição? O Jaime quer saber sobre habeas corpus de ofício. Eu acho que o habeas corpus de ofício o próprio nome diz, né? O judiciário ele é inerte, mas às vezes você leva o caso ao crivo do magistrado, pedindo, né, ou mostrando uma situação A, né? E o magistrado acaba se deparando, pela percepção dele, com uma situação B, né? E segundo a percepção, o livre convencimento dele, aquela situação B é uma ilegalidade. Deve ele conceder, portanto, de ofício, especialmente para preservar a liberdade? Penso que sim, né? E isso ocorre diariamente aí nos tribunais, a concessão de habeas corpus de ofício. É muito comum, a gente pede uma coisa, o juiz... Já tive vários casos, inclusive, doutora Elizabeth, com certeza teve vários casos também, né? Não conhece, às vezes, do recurso, né? Mas conhece de ofício o habeas corpus para determinar assim, né, tal situação de acordo com o convencimento do magistrado. Muito comum, né? Muito comum, está dentro da praxe e do ordenamento jurídico brasileiro, sem problema algum.
Neiva Justa, o Jonas também está com a gente, nossa audiência. Aí ele contextualiza assim: após a Covid, muitos jornalistas estão optando pelo trabalho online. Aí ele te pergunta em cima disso: a falta de convívio estaria prejudicando a formação de novos repórteres, novos jornalistas? Eu acho que sim, acho que é importante, pelo menos, equilibrar, né? Para mim, o melhor modelo sempre vai ser o híbrido, né? Você tem momentos em que você convive com as pessoas e momentos que você tem para produzir o teu conteúdo, para pesquisar, para criar suas matérias. Mas acho que é importante algum grau de convívio humano para que a gente não perca essa conexão. Acho sim super importante. Porque essa perda da conexão poderia, né? Acho que no entendimento aqui do Jonas, né? Poderia prejudicar a formação, né? Dos profissionais, né? Pelo menos do ponto de vista, né? Da sociabilização, né? Sim, sim, eu tenho uma filha, minha filha caçula faz jornalismo hoje e ela está estagiando já no veículo e é importante a presença física, sem dúvida. Aliás, as redações, elas, para estagiário, elas não estão abrindo a possibilidade de híbrido nem de remoto. Estágio tem que ser presencial todos os dias e eu acho que faz todo sentido. Bom, gente, ponto final aqui na nossa edição do Gente que Fala de hoje, terça-feira. Agradecimento a vocês aqui pelas presenças. Neivia Justa, jornalista, diretora de comunicação e conselheira consultiva. Doutor Evandro Capano, advogado criminalista, mestre em Direito Político e Econômico, doutor em Direito do Estado, professor universitário, sócio fundador da Capano Passafaro Advogados Associados. Doutora Elizabeth Leão, magistrada federal aposentada, advogada, consultora, coach, escritora e conselheira de administração, e o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especialista em direito do trabalho. Gente, muito obrigado pelas presenças de vocês, um abraço a cada um, a gente se vê em breve aqui certamente, e encerrando aqui nossa edição de hoje, dizendo que o programa Gente que Fala é sempre realização da ABECOM, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você do outro lado aí, espectador, internauta, ouvinte, a razão sempre da nossa presença. Por aqui, a gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos demais canais de transmissão. Tchau, até lá.